Estamos de volta com o programa Conexão Educativa, falando sobre alimentação saudável, a importância dela para crianças e adolescentes, e recebendo aqui hoje a querida Vanessa Awad. Então, Vanessa, continuando a nossa prosa aqui, qual que é a importância das refeições em família para essa educação alimentar? Antes do intervalo, você começou a falar um pouquinho sobre isso, mas nós estamos num momento onde parece que cada quarto é uma ilha dentro de casa. E as pessoas, às vezes, fazem tudo, desde tomar o café da manhã, almoçar dentro do seu próprio quarto. Então, alguns adolescentes jogando, às vezes a mãe e o pai estão fora de casa, ou mesmo se estiverem dentro, eles também estão no quarto ou sentados de frente à televisão. Qual que é essa importância real de sentar a uma mesa, comer ali juntos, a família reunida dentro desse processo? Lívia, isso é algo que a mãe, né, a família, os pais, eles têm que lutar por uma refeição juntos, pelo menos, né? Porque a refeição, ela é um momento de conexão, em primeiro lugar, né? De relacionamento e também de observação. Então, você vai observar como que está se portando ali na mesa, né? A velocidade que come, o jeito que senta. Eu já vi criança sentar na mesa assim de lado, né? Ou seja, já tô quase saindo da mesa. Não senta de frente para a mesa. Aí tá comendo com o celular do lado, né? Mastigando de qualquer forma. Então, é a observação. Ali é o momento também de observar, não é um momento assim de conversas, mas também é um momento de pequenas conversas, né? De provocar essa experimentação, né? Provar um alimento, ver o tanto que essa criança está comendo, a velocidade que come, a pressa que sai da mesa, a respiração enquanto come, para ver se está com alguma ansiedade, né? Se o olhar. Então, acho que quando a família senta ali em algum momento, esse olhar também de observação é muito importante. Então, assim, a gente sabe que a vida hoje é difícil, as mulheres trabalham, cuidam da casa, cuidam do lar, né? Tem que cuidar dos filhos, mas assim, a mulher ela não pode ser também disfuncional a ponto de esquecer que a primeira função dela é o sucesso da família, né? Também. Então, às vezes, está tão envolvida com o profissional, com o material, com os outros, e falta um pouco aquele olhar, né? Então, e esse olhar na refeição, ele é muito especial, né? Ele ajuda você a ter acesso a muita coisa ali na mesa. É um momento, parece que está todo mundo desarmado, né? Isso. Livre. Então esse é um desafio para vocês, pais, mães e os professores que nos assistem também, terapeutas, psicólogos, de incentivar esse momento em família. Sim. Né? E o que nós podemos fazer diante da resistência das crianças, que é muito comum hoje, não aceitarem frutas e verduras? Antigamente, eu me lembro, né, que quando a gente era criança, a minha irmã ela tinha uma dificuldade muito grande com os alimentos, ela era bem seletiva. Hoje ela já come melhor, mas quando era criança, ela não comia quase nada. E eu lembro que a hora do almoço lá em casa, para os meus pais, era muito difícil, porque eles tinham que obrigá-la a comer. Então, o que a gente fala? Não é obrigar, né? Você não vai brigar com a criança, bater na criança, né? Forçar, aquela coisa difícil de meio que a gente fala em goela abaixo, né? Não é obrigar a comer, mas não deixar de incentivar. Eu falo que a gente não pode desistir, né? Tem que insistir, persistir, ir oferecendo, mudar a estratégia, né? Às vezes não gosto do alimento dessa forma, mas e se a gente preparar de outro jeito, né? Então só um pedacinho, mistura com isso aqui, vamos amassar aqui, vamos, né? Eu acho que essa insistência, devagarinho, aos poucos, mas sem desistir. O que não dá não, ele não gosta, não, ele não quer, né? Se não for uma questão assim, de um diagnóstico, né? Não, realmente tem um diagnóstico de seletividade, né? Uma criança especial, aí ok.
Mas tem casos que é falta mesmo da mãe dedicar um pouquinho mais, do pai dedicar um pouquinho mais, com amor, né? Com carinho e com insistência, mas sem forçar, né? Porque eu acho que com forçar também é ruim. Não, nada Cria forçado traumas, é bom, né? Gera cria trauma. traumas. E como lidar, eu não vou nem dizer com os alimentos, né? Mas com a relação das crianças com esses alimentos. Embora você tenha falado que a gente está no momento onde as escolas têm buscado fazer a parceria, a lancheira saudável e tudo, nós ainda vamos ter o que vai chegar com um pacote de batatinha, do Elma Chips ali, da bolacha recheada, desses alimentos ultraprocessados que a gente já sabe que tem gordura trans, que tem um monte de coisas que não são positivas. Como lidar com esse desafio nesse mundo? Quando a criança é muito pequenininha, o certo é não ter em casa, né? Não mandar na lancheira, geralmente as escolas não deixam compartilhar lanches. E assim, se não tem em casa, não vai ter acesso. Se for na casa de alguém e ver, de repente não vai chamar tanta atenção, né? E se tiver acesso, vai ser uma exceção. Então, o que tem que servir? O que tem que servir é a regra, né? A regra é todo dia. A gente fala que a semana tem 7 dias, né? Não é todo dia que tem aniversário, não é todo dia que vai na casa do amiguinho. Então, a regra é na lancheira que sai de casa e dentro de casa não ter esses ultraprocessados. A regra é alimento in natura, né? O alimento mesmo. Agora, a exceção, ela vai haver. Agora, o que não pode acontecer é essa exceção vir para dentro de casa. Virar regra. Virar regra. Então, por exemplo, a mãe que compra Guaraná para dentro de casa, a mãe que compra Coca-Cola, né? A mãe que compra suco de caixinha, que leva para dentro de casa, querendo ou não, ela está incentivando que a exceção vire regra. Agora, se levar uma criança para o supermercado, não tem com quem ficar, tem que ir comigo. Aí chega lá, pede, tem que ser sincera, não vamos levar, né? E aí ter aquela firmeza, né? Não, isso aqui não faz parte da rotina, não está no seu plano alimentar. É um desafio mesmo, mas é algo que faz parte da educação, né? Eu falo que a gente tem que educar os filhos em tudo, né? Em como se portar, em como sentar, em como vestir, em como estudar, em como conversar, né? Tem hora para estudar, tem hora para fazer tarefa, tem hora para brincar, e também sobre os alimentos. Agora, tá numa festinha, a mãe tá servindo, não vai ser aquela que não, você é proibido de comer. Aquela exceção, ela pode existir, mas ela não pode virar regra. Sim, verdade. E você acredita, alguns teóricos por aí têm falado que existe uma relação entre a má alimentação e problemas de comportamento ou de aprendizagem. Inclusive, tem algumas questões que já querem conectar com o TDAH. Né? Você acredita que isso é real, é possível? É possível, sim. As deficiências nutricionais afetam o humor, né? Isso é um fato. A gente vê pessoas aí, às vezes, até adultos, né? Que acham que estão com depressão, com sonolência, distúrbios de sono. Aí vai fazer um check-up, vai ao médico, aí vai ver que tá com a vitamina D desajustada, tá com a B12 desajustada, tá com carência de zinco, magnésio. Então, a gente vê isso claramente. O comportamento afetado por conta de deficiências nutricionais. Acontece igual com a criança, vai afetar no crescimento, vai afetar no humor, assim como excesso de açúcar, excesso de ultraprocessados pode deixar agitado demais, aí essa criança dorme tarde, aí quando é no outro dia tem que acordar cedo para ir para a escola, vai para a escola sonolenta, então fica aquele círculo vicioso, né? Demora a dormir porque comeu muito açúcar, açúcar dá muita energia, né? Aí fica extremamente agitado, energizado, demora para dormir, aí no outro dia acorda com sono, aí não tem aproveitamento, aí na hora de fazer tarefa tá com sono, aí fica sonolento, vai dormir à tarde, depois dorme tarde de novo e fica aquele ciclo totalmente errado. É verdade. E de que forma, nesse nível, vou reformular minha pergunta,
Nesse nível do que você falou, isso pode, inclusive, chegar a virar um transtorno psíquico ou um transtorno mental? Você acredita que a evolução de uma má alimentação a longo prazo pode afetar seriamente a saúde mental a ponto de gerar um transtorno? A gente tem vários nutrientes que estão diretamente ligados à produção, né, dos hormônios, né? E principalmente dos neurotransmissores, como a serotonina, por exemplo. Então, se tiver realmente uma carência, pode sim levar a desenvolver problemas aí de depressão, ansiedade, estresse, por carências nutricionais, por problemas de alimentação mesmo. Por isso que é bom estar sempre de olho, estar sempre seguindo a rotina do pediatra. Sempre que vai no pediatra, ele pergunta como está na escola, né? Conforme for como que está em casa. Então, essa comunicação dos pais com o médico, e ele vai estar indicando, de repente, para uma consulta nutricional, para um acompanhamento nutricional. Isso é muito importante. E aí a gente chega num fator delicado, que é a obesidade infantil, que tem ganho cada vez mais palco nessa nossa sociedade contemporânea. Crianças muito novas, já com nível de obesidade, né, declarado. Isso é um grande desafio. E quais são as estratégias que você acredita, primeiro, para prevenção e segundo, para o tratamento de uma criança com obesidade? Aí começa desde cedo, né? Como a gente falou, regular os hábitos alimentares. A criança, quando é pequenininha, brinca bastante. Depois, quando começa a crescer, é importante já colocar em atividades físicas, né? Futebol, balé, natação, ter rotina de atividade para a criança já estar envolvida nisso, e o adolescente também, especialmente. E aquela refeição em família, evitar aquela coisa assim, vida desregrada e depois fecha a boca todo mundo. Vida desregrada, fecha a boca todo mundo. Então, tipo, o que a gente busca? Hábitos saudáveis, sustentáveis. Então, não tem problema comer um chocolate, comer um pacotinho de bolacha, um de outro. O problema é assim, nós vamos ficar um mês aqui em casa só na verdura e na fruta. Aí depois, não, relaxa. Aí desanda a casa inteira, depois todo mundo. Então, isso é disfuncional, é desequilibrado, né? E isso vai acabar causando obesidade. Então, isso vem de pai para filho, né? E aí vem aquele hábito familiar totalmente desregular. Então, o que a gente tem que buscar para controlar isso? Hábitos saudáveis, sustentáveis, aquela mudança. E aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Não tem em casa, assim, abriu a geladeira, as frutas picadinhas, já fácil, maçã lavada, a criança abre, o que ela está procurando? Chocolate. O que ela está procurando? Doce. Não tem? Tá maçã lavadinha, ameixa, né, nectarina, pera, já pega, morde, melancia picadinha, uvas lavadinhas, né? E na hora do almoço, os pratos ali na mesa para servir. Então, todos os dias, aquela variedade, né? Arroz, feijão, carne, outro dia frango, outro dia peixe, as verduras variadas. Então, todo dia comendo alguma coisa. Agora, se a criança gosta, eu gosto de arroz, feijão, batata e carne. Se todo dia tiver arroz, feijão, batata e carne, ele vai comer todo dia arroz, feijão, batata e carne. Então, tem que ter dia que tem que ter só arroz, feijão, frango e outra verdura, né? Aí amanhã, peixe, né? Para ir introduzindo outros alimentos e ele experimentando e criando esses hábitos. É um processo de introdução, oferta e introdução, né? O tempo todo ali. Isso. E você acredita que além da obesidade tem algum outro problema? Aliás, voltando um pouquinho, porque me ocorreu uma coisa aqui. Agora a gente está na moda das canetas emagrecedoras, né? E como é que fica esse processo com crianças? Porque outro dia a mãe de um colega do meu filho, que tem um filho mais novo, que está bem obeso, e ela falou assim, eu acho que eu vou pedir para endócrino passar uma caneta de Saxenda para tirar.
como é que você vê essa relação já? É um pouco complexo, porque isso aí vai depender muito do médico, né, da questão, porque pode já estar com problema crônico, né, pode já estar com diabetes, colesterol. Eu acho que vai ter casos que o médico vai achar por certo, né, entrar com algum tratamento. Nem sei se são com canetas ou com outro tipo de medicação. Mas assim, fechar a boca, tirar a fome por um tempo, não vai resolver o problema. Pode diminuir a compulsão, pode abaixar as taxas que estão alteradas, a glicemia que está altíssima, a criança com pré-diabetes, a criança com colesterol alto, o próprio adulto, isso vai resolver. Mas a pergunta é, está havendo uma mudança de hábito sustentável? Porque assim, a gente acabou de falar no módulo anterior, nas perguntas anteriores, você me perguntou, e a gente falou das consequências da desnutrição, né? E estar acima do peso não significa estar bem nutrido, né? Então, boa parte dos obesos estão obesos por desnutrição. Pelo fato de comer errado, eles estão sempre com fome, né? Estão sempre com, a gente fala que é a farra da insulina, né? Sempre precisando de mais carboidrato, mais açúcar, fazendo escolhas erradas e continuam desnutridos. Então, com baixa massa muscular, com falta de nutrientes e sempre com aquela fome oculta, aquela necessidade alimentar. Então, isso vai acontecer também com a criança. Então, a partir do momento que é diagnosticado um caso de obesidade infantil, né, que foi para o médico orientou uma medicação, essa criança tem que entrar com tratamento também, com um nutricionista, um acompanhamento, fazer essa mudança de hábito junto com a família, para justamente criar hábitos que depois vão continuar sustentáveis, porque não adianta fechar a boca, passar fome, ficar desnutrida, vai perder rendimento na escola, né? Vai ter dificuldade com sono, para brincar e vai afetar o crescimento, né? É uma fase que está desenvolvendo ossos, musculatura, então isso é bem sério, tem que estar muito bem acompanhado. Van, agora nós vamos direcionar para o papel da escola. A gente falou muito sobre pais, famílias, mas a escola tem um papel fundamental, né? Existem crianças hoje que elas passam 8 horas na escola, período integral, Sim. né? Nessa rotina doida que nós estamos vivendo atualmente. Então, qual seria o papel da escola na formação desses hábitos alimentares saudáveis? A escola ela tem que entrar como uma parceira da família, né, para contribuir para essa melhoria da nutrição das crianças. Ela entra com um papel fundamental, porque a criança ela fica muito tempo ali, como você falou, chega a ficar 8 horas, né, quem estuda em tempo integral ou meio período, é bastante tempo ali. Então a escola ela faz parte da formação também desse cidadão, né, desse futuro adulto, né. Então é importantíssimo esse papel de conscientização ali dentro. E eu vejo, isso acontecia muito, né, na escola que meu filho estudava, dele comentar comigo que algumas vezes a professora entrava em contato com famílias que estavam mandando lanches que não estavam adequados com o que a escola orienta em alimentação. Então, a escola também orientar, falar para as crianças o que elas devem comer, né? O porquê dos alimentos, trabalhar com as cores, né? Isso também ajuda muito, essa parceria. Eu dei aula para crianças 11 anos da minha vida, antes de começar a dar aula no ensino superior. E aí eu lembro, eu dava aula para crianças de 4 anos que, bom, tinham muitas mães super gracinha, que vinha a frutinha lavada, vinha o suco, vinha a quitanda, que você via que é a mãe que tinha feito. Mas aí tinha os dois extremos também, né? Aquela mãe que só mandava o salgadinho e na época a gente tentava conscientizar, mas ainda não havia um acordo explícito assim da escola, né? E eu lembro de uma aluninha que eu morria de dó, me chocou muito, porque era todos os dias, não mudava o lanche da menina. Era vagem cozida de manhã cedo, eu dava aula de manhã, então o lanche da escola era 9 horas da manhã. Então a vagem vinha até murcha, parece que cozinhou no dia anterior e tudo, e suco de limão. Então ela pegava, ela mordia assim naquela vagem com uma boquinha, sabe? Assim, tava comendo a pior coisa do mundo e ficava tomando suco e olhando pro pão de queijo dos meninos e tudo. E aí um dia
Porque eu não ia dar sem autorização da mãe, mas eu Sim. conversei com a mãe, né? Eu falei, olha, ela sente vontade. Não, é para ela comer isso. E ela era, assim, muito magrinha, né? Ela falou assim, esse é o meu princípio. Eu falei, tranquilo. Mas eu olhava para aquilo. Possivelmente uma família vegana, né? Assim, não sei o que é. Não dava para saber, mas eu achava de um radicalismo, porque se pelo menos variasse, tá? Então hoje foi vagem, amanhã vai cenoura, no outro dia vai, sei lá, uma batata doce, né? Alguma coisa. E hoje, por exemplo, nós temos inúmeras receitas que vão colocar essas verduras, né? Aquela tortinha que você faz no seu espaço, que eu amo de paixão ali, com farinha de aveia, com... Então, alho poró, né? Frango. Tem muita receita para fazer. E a escola também, ela pode desenvolver projetos familiares, né? Convidar os pais para palestras, né? Olha, vamos ter uma jornada do bem-estar, né? A escola pode promover isso também. Essa parceria é muito importante. Embora a gente tenha falado, Wanda, da parceria da escola, a merenda, né? Então nós temos as escolas públicas. Sim. Como é que fica essa questão da merenda dentro de todo esse processo? O que deveria ser levado seriamente em consideração? Olha, a gente vê que a merenda, em muitos casos, ela é a única refeição. É o único momento que às vezes aquela criança vai ter acesso àquele tipo de alimento. Às vezes em casa falta tudo, né? Sim. Porque tem a questão econômica, né? Que os ultraprocessados, eles são muito mais baratos, né? Então, ali na merenda pode ser a única oportunidade daquela criança ter acesso à variedade nutricional. Então, ela é bem importante não só para tudo que a gente já falou até agora, para o desenvolvimento, para a energia, para a criança estar atenta na sala de aula, ter energia para assistir a aula, mas para muitas delas, ela é a única refeição. Lembro quando eu era coordenadora do curso de pedagogia, que a gente levava as alunas para estagiarem nas escolas públicas. Então, um dia uma aluna foi me procurar chorando, porque ela disse que viu uma criança entrar na sala na hora do recreio e não tinha ninguém na sala, e ela seguiu para ver se a criança estava com algum problema. Como estagiária, ela queria ajudar, e a hora que chegou lá, ele estava revirando o lixo. E ela perguntou, ela falou assim, com uma sacolinha na mão, falou, a tia pode te ajudar? E ele falou assim, tia, eu tô catando o resto de merenda aqui para eu levar para casa para eu comer à noite. Bem difícil, né? Isso é bem real. É uma realidade muito nossa no Brasil. É bem triste, e por isso que tem que ser bem certinho mesmo essa questão da merenda, bem orientada nutricionalmente, porque realmente pode ser a única chance deles se alimentarem bem. E aí eu quero fazer um parêntese e pedir para as autoridades políticas que estão nos ouvindo aqui para pensarem na importância disso. Porque se você ocupa qualquer cargo político, busque fazer um trabalho digno e tal. Os gestores das escolas, as pessoas que atuam diretamente com isso, vamos olhar para isso, porque muitas vezes essas crianças que nós estamos recebendo ali, né, elas precisam de um olhar para além de somente a educação que a escola vai dar. Então essa parte nutricional também é muito importante. E dentro de uma perspectiva social e cultural, agora, gente, ampliando isso um pouco mais ainda, essa esfera, como que os costumes culturais acabam influenciando nesse processo nutricional? A gente vê uma influência tanto positiva quanto pode ser negativa, né? Por exemplo, você pega culturas, né, famílias de culturas europeias, né, que têm hábitos, por exemplo, italiano, né? Come muita massa, muito molho, né, já traz esse foco para alimentação. Já outras culturas mais asiáticas, mediterrâneas, com mais peixes, mais grãos,
né? Então a gente vê que pode ser uma influência positiva, né, na educação dessa criança, como também se for aquela família que já vem uma tradição cultural de muito sanduíche, muita pizza, muita massa, muito fast food, aí isso acaba também vindo para o ritmo das crianças, né? A gente vê criança, assim, famílias que dão refrigerante para criancinha pequenininha, né? Suco de caixinha, batatinha frita para bebê. Então a gente vê que isso é bem cultural, né? Então essa influência ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Você estava contando agora há pouco a sua aluninha que a mãe mandava só vagem e limão, né? Então não sei qual que é a cultura, a influência que tinha, mas pode ser que seja só de comer verduras e de repente a única verdura que essa criança comia aceitou, pode ter sido a vagem, não sei qual foi a história da época, mas a gente vê que essa influência ela pode ser tanto positiva quanto negativa, e se vê que é para o lado ruim, né, que essa influência não tá bacana, aí tem que mudar o hábito da casa. Eu tenho uma paciente, ela tem 21 anos, embora ela tenha nascido aqui em Goiás, a mãe foi para Santa Catarina muito nova, então ela cresceu lá. E agora ela com 21. Então o hábito agora de final de ano é de fazer o tal do calendário do advento. E aí tem que fazer as bolachinhas de gengibre para poder colocar em cada dia do calendário do advento de dezembro, né? Então, outro dia ela estava falando, eu vou fazer o calendário do advento. E eu falei, o que é o calendário do advento? Aí ela foi me explicar o que era, né? Que é o calendário de Natal, todo mês de dezembro. E aí que eles fazem, às vezes, docinhos, chocolates, não sei o quê, porque é uma cultura ainda alemã, muito predominante no sul do país, né? E que aí lá ela ia experimentar fazer, ela gosta muito de cozinhar os biscoitinhos de gengibre para poder fazer cada número de cada dia. É uma influência cultural. É bem isso. E quais seriam os maiores, dentro do seu ponto de vista, quais seriam os maiores desafios sociais e econômicos para a gente tentar garantir uma boa nutrição às famílias brasileiras, Vanessa? O desafio econômico é que realmente a alimentação mais nutritiva, proteína, hortaliças, verduras, tem um custo um pouco mais elevado, né, do que aquele básico, né, do que os ultraprocessados. E também tem a questão de ter que ir lá buscar. Então, às vezes, assim, quando a gente fala econômico, tem a questão financeira, né, e social, às vezes a questão da distância, às vezes o local que a pessoa mora não tem tanta acessibilidade, né, para plantar ou para mandar buscar, e isso interfere um pouco, né, a questão econômica do custo e a questão social, às vezes, do deslocamento, de ter acesso, né, a hortifruti, a plantação em casa, caseiro, um local que venda, e o custo, né, a proteína ela é mais cara, né? Verdade. O custo ele é um fator assim econômico que dificulta muita gente a ter esse acesso a uma alimentação mais equilibrada. O papo tá maravilhoso, mas a gente chegou ao final do nosso programa. Eu quero te agradecer e pedir para você deixar seu contato aqui, suas redes sociais, para o pessoal te seguir, qualquer coisa, entrar em contato com você. Agradeço demais, foi assim, um prazer imenso estar participando, estar contribuindo um pouquinho, né, com a formação, né, educativa de alimentação, para que a gente possa construir hábitos aí sustentáveis, né? E eu sou Vanessa Auad, Vanessa com W, esse é meu Instagram, tem também o meu espaço Auad, Vanessa Auad, tudo junto, e espaço Auad. Espero vocês lá nos contatos, mandem mensagens, direct. Fala mais uma vez a rede social para o pessoal anotar. Vanessa Auad e espaço Auad. E mais uma vez, uma alegria te receber. Obrigada. Depois nós vamos fazer um novo momento aqui, porque tem Sim, muito mais conversa pra frente. Tem muita coisa pra gente falar. Mas foi uma alegria.
Então nós chegamos ao final de mais um episódio do Conexão Educativa. E hoje tivemos a oportunidade de refletir profundamente sobre a importância da nutrição adequada para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Compreendemos que a alimentação não é apenas uma necessidade biológica, mas um pilar essencial para o crescimento físico, para a aprendizagem, para o equilíbrio emocional e para a prevenção de doenças. Vimos também como os hábitos alimentares construídos na infância e na adolescência acompanham a vida adulta, moldando não apenas a saúde, mas também a qualidade de vida e o bem-estar. Também refletimos sobre o papel das famílias, das escolas, das sociedades na formação de uma cultura alimentar mais saudável, que seja acessível, equilibrada e capaz de transformar gerações. Ficou claro ainda que investir em nutrição é investir no futuro, é dar condições para que crianças e adolescentes cresçam fortes, ativos, conscientes e preparados para todos os desafios da vida. E assim encerramos aqui mais um encontro de trocas e aprendizados. Não se esqueça de baixar o aplicativo da TV Alegria em qualquer dispositivo com internet e nos seguir nas redes sociais, @TV Alegria Oficial. E a gente se vê no próximo Conexão Educativa. Tenham todos uma excelente noite.